Pessoal, hoje o terceiro capítulo do Mediterrâneo Oriental. Vamos lá ver se termina hoje o raciocínio. É um tema da atualidade e é um tema que não só é da atualidade. Tem a ver com a reconfiguração das relações de poder naquela zona, porque aqui o aparecimento do gás e de todos estes canais, estes corredores, o que vem fazer é mesmo redesenhar o equilíbrio de poderes nesta região. E quem controla o Mediterrâneo tem muito poder sobre a Europa, e eu julgo que aqui estamos a assistir a uma mudança no paradigma das relações internacionais que tem muito, a Europa tem muito a ver com isto, e depois de toda esta fase de 2020, 2021, 2022, vamos assistir a grandes mudanças que têm muitos fatores. Eu vou deixar isso para o final. Eu vou começar aqui com mais um dos atores do que está a passar na região, a Grécia. Este novo ministro dos Negócios Estrangeiros, deste novo governo atual do Mitsotakis, o tal Nikos Dendias. Ele ontem esteve na França. Bem, vamos começar. Ele teve, dia 10, salvo erro, na Itália. Porque a Itália não se somou a este novo pipeline com Grécia, Israel e Chipre, o EastMed. Está muito relutante, porque a Itália tem uma postura que até é mesmo historicamente mais próxima à Turquia, apesar de ser da União Europeia e ser vizinho da Grécia. Também apoiam o governo de Trípoli na Líbia. Portanto, aqui há uma série de fatores que cada um tem os seus interesses nacionais. E então o ministro dos Negócios Estrangeiros grego foi à Itália no dia 9 fazer um acordo histórico para a delimitação de zonas marítimas no Mar Jónico, porque eles não se ponham de acordo com estas fronteiras desde 1977. Portanto, aquilo ali havia uns vazios legais muito grandes desde 1977, que não era atualizado. Voltaram a reafirmar os acordos que tinham e delimitaram mais agora as zonas exclusivas. Mas a Itália mantém-se um pouco à parte destas movimentações, porque a Grécia está se aproximando a Israel, e isto aproxima a Europa a Israel, e há ali um problema com os palestinianos, numa altura em que Israel está tentando ocupar mais terras na Jordânia, que há o problema dos palestinos que continua sem se resolver, dos territórios ocupados. Está tentando ocupar mais terras nos altos do Golã, ou seja, é um Estado que aqui há problemas com a lei internacional, e a Europa estar involucrada nisto pode comprometer-nos. E hoje, exatamente, neste périplo de visitas, o ministro grego, Dendias, Nikos Dendias, hoje está em Israel. Ontem esteve na França. Portanto, ele esteve na França falando de vários temas, temas da Europa, temas de migrações, porque a Grécia é uma porta de entrada dessas migrações que estão fugindo da zona do Levante e do Médio Oriente para a Europa. Também discuti com o seu homólogo francês a situação no Mediterrâneo Oriental e na Líbia, a situação no Sahel, onde a França está profundamente implicada, e onde Portugal também está implicado. Eu vou pôr aqui um vídeo das Forças Armadas, das novas tropas que foram para o Mali. Não era melhor que Portugal estivesse agora em missão com Moçambique? Também temos um problema de terrorismo e que tem a ver connosco, e Portugal agora está envolvido nestas coisas dos franceses. E eles falaram da situação no Sahel e falaram nas parcerias de estratégia e segurança. Isto é para vocês verem como a Grécia anda aqui no mapa, e a sua diplomacia está em grandes movimentações. E hoje está em Israel por causa deste EastMed pipeline, mas também para comemorar os 30 anos de estabelecimento de relações diplomáticas com Israel e cooperações no campo da energia, do comércio, do turismo, da segurança e da defesa. E aqui é que é segurança e defesa com um Estado que não obedece aos parâmetros da União Europeia. Isto aqui abre aqui
uns precedentes que era bom que a Europa tivesse uma posição firme. Aqui um pouco à parte, o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão chegou a fazer advertência a Israel por causa destas tentativas agora de anexar territórios da Jordânia, que não pode, mas não se atreveu a falar em sanções. A Alemanha fazer sanções a Israel é proibidíssimo. E no mesmo sentido vem agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros grego a dizer que vai fazer um memorial ao Holocausto em Salónica, na Grécia, imaginem. E isto, amanhã ou depois, o Ministro grego dos Negócios Estrangeiros vai ao Egito porque aqui está outra vez o tema da Líbia, está o tema do pipeline do EastMed, que o Egito opôs-se, porque o Egito tem também pretensões de se tornar o grande hub da transformação, da extração e liquificação do gás na zona. Aliás, eles têm um grande produtor de gás e têm uma grande estrutura de refinação, de liquificação do gás. E isto, quem opera ali, na realidade, é a Shell. Opera desde a Líbia, Egito, na faixa de Gaza também, que é aquela pequena bacia que tem à frente de Gaza, que é a Gaza Marina, que é também uma jaziga que está debaixo da alçada da Autoridade Palestina, não do Hamas, mas do Fatah, ou seja, da Autoridade Nacional Palestina. Ali é a Shell que tem esses consórcios, mas o Egito, por causa da sua procura, da sua crescente procura, a população está estabilizada no Egito, mas são 90 milhões de habitantes, há muita pobreza, portanto precisa de uma renovação. E eles estão fazendo um projeto que é uma loucura, que eu vi há uns anos atrás, vou ver se encontro o vídeo e vou pôr aqui, de uma nova cidade no Cairo, uma coisa ultra moderna, é uma coisa faraónica, porque é mesmo da cultura deles, uma coisa maluca, e aqui exige muitos recursos e muitos meios. E eles são um grande produtor e até agora têm-se ocupado do consumo interno, mas têm para dar e vender e querem se tornar a longo prazo, um abastecedor de gás para a Europa. Portanto, eles aqui chocam com os interesses da Grécia, Chipre e Israel, deste EastMed Pipeline. E vai agora, dia 18, o ministro que anda para ali a viajar vai reunir-se com as autoridades egípcias. Portanto, tudo isto. França, Itália, Israel, Egito. 4 dias ele foi ali a todos os vizinhos. A Grécia anda no mapa, quer sua posição na Europa, porque tem um problema que também tem Portugal, mas agora com este gás, se isto funciona, este EastMed Pipeline funciona, que também não é garantido, porque pode ser um grande fiasco, pode ser que eles saiam desta crise antes de que Portugal. E isto, eles andam aí a se mexer, os gregos. Por outro lado, aqui há que, Israel tem aqui tudo isto está inserida neste projeto. Podia ser um bom momento para que Israel começasse a negociar com um país qualquer normal, que quer o seu espaço, mas que tem que respeitar o outro espaço, e tem que haver uma solução para os palestinianos, para aqueles que estão em Gaza ali presos. Quer dizer, isto há que trazer Israel, é uma boa oportunidade, porque se Israel quer trabalhar com os europeus, de se lhes exigir que entrem no concerto das nações com as devidas responsabilidades e obrigações que isso acarreta. Eu tenho muita relutância que isso vá ser, principalmente com estes governos e com a instabilidade que há agora em Israel, não é? Porque houve 2 governos, praticamente 2 primeiros ministros. É um grande... Israel, quando eu olho e vejo que é uma legítima aspiração do povo judeu ter uma nação, mas de uma forma muito pouco afortunada que tem feito aquilo.
Isto seria uma boa altura para esta redefinição, que também agora estão os chineses implicados, porque estão a entrar no Mediterrâneo com portos. Seria uma altura deles começarem a ver as relações internacionais como uma coisa de toma lá, dá cá, de negociação e de não só ocupação. Ou seja, esta situação geopolítica atual da região é bastante complexa e julgo que vai ter influência direta nas relações entre os países europeus, provavelmente da NATO. Tudo vai depender do que se passa na guerra da Síria e da Líbia e de como é que todas estas relações entre estas grandes potências, Turquia, Egito, como é que elas se vão processar. E é preciso não esquecer aqui de que estas regiões esta região está intimamente ligada diretamente abaixo ao Sahel, que são 5 países, 100 milhões de habitantes, aos Balcãs, na Europa. São zonas de foco de instabilidade histórica próxima, do Cáucaso, outro ponto quente. Portanto, e depois do Levante, quer dizer, a guerra do Iraque, ali com os curdos, a situação dos curdos, no sul da Turquia, no norte da Síria, do problema do Líbano e dos refugiados que há palestinianos do Líbano, dos refugiados sírios no Líbano, os refugiados sírios na Turquia, deste corredor de imigração para a Europa. Toda esta instabilidade é uma região que ali este triângulo é muito, muito importante para o que se passa agora no mundo. Vamos ver qual é também o que é que os americanos vão fazer em relação a isto. Será que esta administração Trump, isto está tudo dependente de quem ganha eleições em qualquer um destes grandes países, se continuará os Estados Unidos a retirar do Afeganistão, da Síria, e se não se imiscui na Líbia, ou se, por outro lado, eles também vão entrar no jogo e baralhar isto perigosamente. São perguntas e são hipóteses, mais do que certezas, são hipóteses, mas que têm estes atores e têm estes acontecimentos que estão a trabalhar e trabalhar muito rápido, e de que qualquer uma das saídas que haja para este período de 1, 2 anos, 3 no máximo, a configuração da Europa vai mudar-se em grande parte por o que se passar nesta região. E com isto hoje termino estes temas do Mediterrâneo Oriental. Obviamente virão aqui mais notícias pontuais, mas assim a temática fica aqui hoje com o 3º episódio. Fica aqui à vossa espera para outras notícias num dia destes.